Cristiano Ronaldo quase quebrou o pescoço de um zagueiro. O árbitro que expulsou um jogador por derrubá-lo sem querer. E o Diego Costa que mordeu o pescoço do adversário. E ainda tem o zagueiro Pepe que pisou nos dedos de Messi sem dó. Sem falar quando Hazard chutou uma criança durante uma partida. Esses são os momentos em que jogadores ultrapassaram limites. Não esqueça de deixar seu like e siga nosso canal. Em uma partida do Internacional, Fabrício foi vaiado pela própria torcida. Em um momento de descontrole, ele desistiu da jogada, proferiu xingamentos e gestos inapropriados, resultando em sua expulsão. Opa, encarou a torcida. Fabrício largou a jogada, Pedro, e começou a xingar a torcida do Internacional. Continua xingando. Olha, é impressionante, ele largou a jogada. O gesto que ele fez agora, você viu qual foi, Felipe? Obsceno. Gesto obsceno. Vermelho. Pode ir pra rua. Tá na rua, Fabrício. E agora tira a camiseta do Internacional. E se desentende ali, é o Juan. Juan arremessa no chão. Arremessa a camisa no chão e o som é esse, Pedro. Perfeita decisão do Luiz Teixeira Rocha, Pedro. Nós temos aqui um momento absolutamente triste. Em 2014, durante a Copa do Mundo no Brasil, Luís Soares protagonizou um momento histórico no futebol. Enquanto o Uruguai enfrentava a Itália, o atacante deu uma mordida em Chiellini. Mas essa não foi a primeira vez que ele tentou morder o jogador italiano. O fato ocorreu na Copa das Confederações em 2013. Seria alguma obsessão pelo jogador em questão? Na mesma temporada, quando jogava pelo Liverpool, foi suspenso por 10 partidas por morder Ivanovic, do Chelsea, e em 2010, enquanto estava no Ajax da Holanda, recebeu uma suspensão de 7 jogos por morder Bacau, do PSV. Esses incidentes levantaram suspeitas entre alguns médicos de que poderia ser um distúrbio mental do jogador. Cristiano Ronaldo esteve perto de causar um incidente fatal durante uma partida entre Real Madrid e Atlético de Madrid, nas semifinais da Copa do Rei. O Real já liderava por 3-0 quando, durante um contra-ataque, Ronaldo, ao disputar a bola com um zagueiro, aplicou força excessiva, resultando em seu adversário sendo arremessado ao chão quase quebrando o pescoço. No desfecho, Ronaldo recebeu um cartão amarelo, carregando o peso na consciência de quase custar a vida de alguém em busca da posse da bola. Messi também teve um momento de descontrole em um jogo contra o Real Madrid, protagonizando algo ainda mais grave ao disparar um potente chute em direção à torcida do time adversário. Naturalmente, recebeu uma enxurrada de xingamentos. Mas esse jogador ainda foi mais além. Em um ato terrível, perdeu a paciência e desferiu um chute na direção da torcida, causando ferimentos a uma moça e um garoto. Ao perceber o dano que tinha causado, tentou se aproximar para pedir desculpas, mas foi impedido pela reação de alguns torcedores. Alguns torcedores também passam do limite e falta com respeito nas partidas. Neste jogo do Aston Villa, o Jack Grealish foi agredido com o soco por um torcedor do Birmingham. Pepe ultrapassou os limites em diversas ocasiões ao longo de sua carreira, destacando-se por sua reputação de zagueiro agressivo. Em uma partida entre Real Madrid e Barcelona, o jogo empatado em 1-1, Pepe quase quebrou os dedos de Messi ao aproveitar uma distração do juiz durante uma falta, aplicando um pisão. Messi contorceu-se no gramado enquanto o árbitro tentava entender a situação. Em outra partida pelo Real Madrid, Pepe não apenas chutou as costas de seu adversário, mas também pressionou o atacante quando este estava caído, demonstrando uma crueldade evidente. Hazard cometeu uma ação ainda mais inaceitável durante sua passagem pelo Chelsea. Em um jogo contra o Swansea, o belga, conhecido por seu desempenho excepcional, agiu de maneira cruel em relação a uma criança. Quando a bola saiu para a linha de fundo, um dos gandulas, uma simples criança, segurou a bola. Hazard, irritado, reagiu de forma agressiva, desferindo um chute na costela do garoto. O impacto desse chute certamente causou grande dor. Como punição, o jogador foi suspenso por 3 jogos. Na final da Copa do Mundo de 2006, Zidane protagonizou um dos lances mais memoráveis do futebol. O francês, indiscutivelmente um dos maiores jogadores de todos os tempos e uma lenda na França, poderia ter alcançado uma estatura ainda maior se não tivesse perdido a cabeça na final de 2006. Este seria o último jogo de Zidane, e ele aspirava a encerrar a carreira com mais um título mundial. A França estava em vantagem na partida, e Zidane quase marcou o gol da vitória. No entanto, Materazzi, zagueiro italiano, proferiu algo no ouvido de Zidane que o irritou profundamente. O meio-campista, que dificilmente cometia faltas violentas, perdeu a paciência e desferiu uma cabeçada em Materazzi, resultando em sua expulsão. Mesmo com um jogador a mais, a Itália não conseguiu marcar um gol, e o jogo foi para os pênaltis, onde os italianos conquistaram a taça da Copa do Mundo. Zidane passou do céu ao inferno, transformando o final de sua carreira perfeita em um desastre total. Neymar também já protagonizou lances de repúdio. O lance em questão foi durante um jogo contra a Colômbia, ao pisar nas costas de um adversário.
A reação do brasileiro ao receber a falta foi marcante, demonstrando grande irritação com o juiz. Dá até para entender a raiva do jogador brasileiro, pois o jogador colombiano Zúñiga, anos antes quase o deixou em uma cadeira de rodas durante as quartas de final da Copa de 2014. O lateral colombiano, por trás, desferiu uma joelhada violenta nas costas de Neymar, resultando em uma fratura vertebral. O lance foi tão severo que o brasileiro afirmou que quase o deixou paralisado, justificando assim sua intensa frustração. Zlatan Ibrahimovic, conhecido por perder a cabeça em campo, ultrapassou os limites em uma ocasião. Após um jogador adversário pisar acidentalmente em seu pé, Ibra deu um tapa na cabeça do zagueiro como vingança. O lance foi revisado pelo VAR e resultou em um cartão vermelho. E isso não foi só um incidente isolado. Sua habilidade em artes marciais justifica a intensidade de suas reações em campo. Ibrahimovic causou muito tumulto ao longo de sua carreira, porém o episódio mais tenso ocorreu em um jogo pelo campeonato italiano, no famoso derby de Milão entre Milan e Internazionale. Após uma falta marcada por Lukaku, Ibrahimovic zombou da religião do belga e fez comentários sobre sua mãe. Lukaku reagiu imediatamente, partindo para cima do sueco. A briga entre esses dois gigantes seria intensa, visto o tamanho desses dois monstros. In particolare di Romagnoli, faccia a faccia. Continuano le scintille adesso tra Ibrahimovic e Lukaku a distanza. Sì, eccoli. L'abbiamo visto anche il replay fornito dalla regia, continua Lukaku in maniera molto animata. Che parolaccia in inglese. Sì, allora. Ibrahimovic che viene fermato e calmato dai suoi compagni. Uscita a punta Ibrahimovic, guardate. Certos lances merecem um cartão vermelho direto, como o ocorrido no futebol feminino, onde uma jogadora foi expulsa por realizar algo simplesmente inacreditável. Após uma falta, ela literalmente passou por cima da adversária, resultando em um merecido cartão vermelho direto. Uau! Red card given to McCalls or Bodie. Diego Costa era um daqueles atacantes que apreciava provocar seus zagueiros, mas em certo momento ele ultrapassou os limites, encarou seu adversário intensamente e, para piorar, deu uma mordida no pescoço. O problema é que, após essas ações, ele simplesmente abraçou o jogador, criando uma cena que poderia ser interpretada como romântica, se é que você me entende. No entanto, essa atitude não convenceu o juiz, que prontamente exibiu um cartão vermelho. Veja o que Douglas Costa fez. A Juventus estava vencendo a partida quando o brasileiro perdeu a cabeça sem motivo aparente, indo para cima do adversário e desferindo uma cotovelada quando ambos se levantaram. E esse goleiro que ultrapassou completamente todos os limites quando um torcedor invadiu o campo, em vez de lidar com a situação adequadamente, simplesmente chutou o invasor. Até entendemos que a interrupção por parte do torcedor é muito chata, mas já imaginamos se todos os jogadores fizessem isso. Dudu do Palmeiras atacou verbalmente o juiz durante um jogo, recebendo um cartão vermelho direto. Isso levou Dudu a perder a cabeça, ficando fora de controle e partindo para cima do juiz, o que resultou em alguns jogos de suspensão. Às vezes, até mesmo os árbitros perdem a cabeça. Veja o que esse juiz fez num jogo entre PSG e Nantes. O zagueiro Diego Carlos estava correndo para tentar deter um contra-ataque de Mbappé quando passou sem querer por cima do juiz. Se observar atentamente, o juiz até tentou se vingar colocando o pé para derrubar o zagueiro. No final, o árbitro ficou tão incomodado por ter sido derrubado que mostrou um cartão vermelho para o zagueiro, o que, na minha opinião, foi bastante injusto, considerando que o lance ocorreu sem intenção. Realmente, o respeito parece ter sido esquecido por esses jogadores, além do árbitro. Qual foi o lance mais desrespeitoso na sua opinião? Comente abaixo e me conte. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço a todos, e até o próximo vídeo.